primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, esse Deus maravilhoso, grandioso, Ele tem me protegido dia após dia, da minha família, do trabalho, mais um dia, posicionar neste altar, para mais um dia nós podemos juntos compartilharmos a palavra de Deus. É uma honra estar sempre na presença de Deus, aqui para poder transmitir a palavra de Deus. Então que Deus proteja nós todos, nós todos, que a palavra de Deus que chegue a nós, que nós todos possamos receber esta palavra com muita honra, para que haja um efeito dentro das nossas vidas. Aleluia. Que Deus nos dê essa oportunidade. Eu trago um tema, irmãos, que Deus me proporcionou para podermos ainda compartilhar mais uma vez. Eu quero falar acerca da perseverança. É um tema que achamos que é necessário, que achei que é necessário. Porque às vezes nós perdemos a esperança. É uma palavra que a gente sempre falamos, mas às vezes nós esquecemos. A mesma palavra sai de nós. Então é o momento mais uma vez de nos lembrarmos, devemos nos recordarmos mais uma vez, devemos nos posicionarmos mais uma vez. Irmãos, vivamos na esperança, vivamos na preservar a Deus. Por isso que eu venho com esse tema, irmãos. Perseverança. O que é isso de perseverança? Perseverança. Ato de perseverança nesse sentido, ter uma firmeza. Estar firme naquilo que você é na presença de Deus. E você mesmo passando por momentos difíceis, passando por momentos críticos, mas você em Deus, mas você fica firme em Deus. É a perseverança. É o fundamento para alcançarmos a meta, objetivo daquilo que nós ouvimos e nós desejamos, nós queremos. Ao nosso Deus. Porque nós adoramos ao nosso Deus. Porque nós ouvimos que ao andar a Cristo Jesus, andar no caminho de Jesus, é uma vida. Então dentro desta vida, nós temos um alcance lá futuramente. Temos esse alcance lá futuramente. Então vendo esse futuramente lá frente, a vida que está para nós chegarmos lá, aqui no meio, não tem sido tão fácil. Não tem sido tão fácil. Então por isso que nós viemos. Quando nós estamos aqui no meio, vamos a Cristo, vamos à eternidade. Há muitos obstáculos, há muitas coisas aqui no meio. Precisamos de perseverar. Amém. Por meio de todas as circunstâncias, por meio de todos os sofrimentos, por meio de todas as dificuldades, precisamos de perseverarmos. Precisamos de ter a nossa firmeza de Deus. Precisamos de ter o nosso fundamento a Deus. Precisamos de ter essa firmeza com muita honra. Porque isto é que nos levará diante do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Adorar a Deus é muito bom. Estar em Jesus é muito bom. Mas para estar mais bom, precisa estar firme. Precisa estar perseverante. Precisa manter a sua esperança. Precisa manter a sua luz dia e noite acesa, para que não se apague. Porque a luz de Deus não se apaga na sua vida. É preciso estar firme em Deus. Quero que a tempestade venha como? Venha como? Mesmo que a enfermidade nos ataque como? Mesmo que seja para perder emprego, mesmo que seja
persistir a Deus. Precisamos manter a nossa confiança a Deus. Isto é que nos faz nós entrar na religião. Isto é que nos faz que a nossa fé espiritual ela possa estar sempre no meio da persistência, no meio da perseverança. Aleluia. Abra lá no livro de Tiago. Vamos lá ler a Bíblia. Tiago 1:2. Tiago 1:2. Vou proceder à leitura do livro de Tiago, seu capítulo 1, seu versículo de hoje em diante. Tem como cabeçalho os benefícios das provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que desfate nada. 5. Se porém algum de vocês necessita dessa sabedoria, peça a Deus que a todos da congregação da generosidade e provações, e ela lhe será concedida. Amém. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Amém. Temos esta passagem bíblica, irmãos, que ela nos dá esta força. E meus irmãos, tendem grande gozo quando caídos em várias tentações. Então vocês devem ficar firmes, sabendo que a prova da vossa fé, a obra, que tenham muita paciência. Tenham, porém, a paciência, as suas obras, que sejam perfeitas, para que sejais perfeito e completo, sem faltar coisas alguma. Perseverança de Deus, meus irmãos, não pode haver nenhuma falta dentro de nós. Precisamos de ter uma perseverança ela completa dentro de nós. Porque estar perseverante a Deus é estar você fugindo daquilo que a gente mais queremos. É nós estarmos longe daquilo que é o nosso corpo mais deseja. Aquilo que a humanidade que acha que não é possível. Que nós temos a luta de estar longe porque temos a recomendação de Deus. O que vem de acharmos como se fosse algo do bom, mas para Deus não é bom. Aqui a Bíblia ela proíbe, porque são algo que nos leva à perdição. Porque há certas coisas más quando nós vemos, nós vemos como se fosse algo de bom. Nós vemos como se fosse algo que não vê nenhum pecado. Mas quando vamos na Bíblia, não pode. Aleluia. Ela diz que não pode. Então eu vou me perseverar naquilo que a Bíblia enquanto eu é a minha parceira, estamos distantes um ao outro. Mas no momento em que eu talvez passo um ano, ou um mês, ou quantos meses, eu fico firme. Sempre que eu me junto com outra pessoa. Esta é uma perseverança. Apesar que no momento em que o corpo vai pedindo, o desejo vai crescendo. Mas eu vou me manter firme na perseverança. Por quê?
Deus na angústia e o Mulungu, respeito pela minha na parceira. calma também apoio, na coisa também Então, isso é uma perseverança. Zili na descobrir. Eu mesmo, Inimano ndio inimano. lá onde eu trabalho, Kama ni masoezi za bure. quando lá eu trabalho com dinheiro, Kuliko na masoezi za não bure. tem homens que querem me corromper. Mas eu vivo a corrupção. Ile ni shiraka É algo ruim que não dá. Ile ni shiraka vitu kama Então, kawaida Deus bali. me proíbe Kama kwa Mungu ni que eu baraka. não possa corromper Imani alguém. kwa ndani na Então, Biblia. esta perseverança Bwana umeshi de você negar kuna babu do dinheiro kubiri. que poder te dar na hora, mas vai perseverar a sua vida. É o que eu preciso. Shokili tujui mapigano kwa Amém, irmãos? É algo que muitos não têm sido tão fácil. Imagina uma gente ukanisani mwana wa dili Como é a natureza da vida. kama umeinuka tunaona muda wewe. Eu tenho emprego, Ili ndarasa. mas não é possível que alguém passe até no emprego sem que ele me pague alguma No coisa. bodi mtu wewe apindewa aonembata kama uliyasema ubiri. Como é a realidade que se vive. Hapo ni shopari sibarana É algo que está algo de normal. Ndio ndio balao zote ndio zibadilika. Então eu não posso permitir que isso também Ile ndio aconteça. kuvumilia zote Você nyingine. fazendo isso está perdendo a sua perseverança. Wewe ngaya tundumaji sio ubiri. Kulalo kwa shukuru Mas sana. quando você está em Deus, Wakalewa kwa wale você ndio permanece em Deus, eu estava no período você tem a autonomia de dizer não. e eu na shora shukuru Só dando nenhuma 500. Hapo paswa nengo bili ni bodi. Isto é perseverar a sua vida. Shibabu shukuru Porque se falamos da perseverança, Isso ninguém quer não banhar não shukuru. quero que você fique santo só na igreja. Não ndio kama mteni mcheche basi. Sabe? Tem que ser a santidade em todo lugar onde você Mteni está. ndio kama Onde você está, longe dentro da sua família, longe dentro de toda a comunidade, as pessoas mas você deve saber que a sua vida é diferente das outras vidas. Tem que sempre guardar a sua vida. Guardando por quê? Guardando de uma outra vida. Guardando por quê? Deus diz que isto não pode. E não sei o que Deus diz que não pode. Não pode. Não pode. É a recomendação da palavra de Deus. Então estarei a preservar a minha vida. Perseverança é o ato de persistir. Firmeza. É mesmo diante das dificuldades. Mesmo que seja pela fome. Que ela vai me atacando. Mas eu jamais. É de mesmo ainda mais pela mente de poder roubar. Não. Se é a fome, Deus está vendo. Eu tenho fé em Deus. Porque eu sou de Deus. E se eu passo por esses momentos, Deus vem. Se eu morrer na fome, Deus que permite. Isso deve ser algo que deve ver na pena cada consistência, esta firmeza e esta certeza que você tem dentro de si, vai manter para toda a vida. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos nos perdermos com as coisas deste mundo. Estamos neste mundo. Estamos a viver neste mundo. Mas dentro deste próprio mundo que nós vivemos, há coisas mais terríveis. Nós não somos permitidos a viver neles. Mas são coisas que nós encaramos. São coisas que nós nos deparamos com elas diariamente. Os olhos sempre veem. Mas precisa você precisa que você fique a confiar em Deus. Amém, irmão? Amém. Confiar em Deus acima de tudo. Criança ficou doente. Não pense no curandeiro. Não pense no profeta. Simplesmente pense em Deus. Acredita nos irmãos que vêm orar por ti. Acredita nos seus líderes que vão orar por ti. Seja firme na presença de Deus. Deus vem. Deus existe.
Mungu aliko. Estamos aqui por Ele. Hivi ni baroma ni sahihi Estamos aqui huyo. por Ele. Sahihi Mungu Ele ni é o dono de todas Ele as Mungu coisas. anashindwa Ele é capaz por tudo. E a tua palavra, Ele vem dizendo, o que para os homens é impossível, Ndio walikuwa wanaona Musa mtakatifu jida. para Deus é possível. Mungu yapata jida. Trabalho é expressar essa Ibada mensagem. kana wapana moya Mungu watu. De dizer que só Deus Kulifikana na Mungu basi. é que é possível acima de tudo. Anapaswa kuradesi kwa wenye wangu. Só Deus. Mungu basi. Então você mantém essa confiança. Yoma kana tunamtemba kwa Mantém leo. essa firmeza. Yoma kana na shukuriwa Você vai vencer muitas Yema kanisa batalhas. kupingana na pini zetu zidi zingi wa wenye wangu. Não se desvia Na facilmente pode kusauka. para as circunstâncias deste Na mundo. kamera zidi ndo kunyabana. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 13:13. Pode ler aí. Marcos 13:13. Marcos 13:13. Marcos 13:13. Marcos 13:13. Assim diz a palavra de Deus. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Esse será? Salvo. Aleluia. Amém. Por causa do meu nome. Kamera zina langu. Por causa do nome de Jesus Kamera Cristo. zina la Yesu Nós Kristo. passaremos pelas Ibada dificuldades. za bila kumonea. Nós não vamos deixar de falar disso. Babale mrege mwa kukuleta kwa ndo É quando a gente caminhamos a vida de Deus. Hivi kanufanya É manjani. quando nós dizemos vamos orar a Hivi Deus. bana maneni Mungu. Nós não vamos estar aqui no altar. Barakani Mungu Para atukufu. terminar, não há sofrimento. Para terminar, Para para terminar, terminar. há tudo bom. Primeiro chaguo Não há enfermidade. Ndo mabali Não, mwenga. meus irmãos. Kuna mabali. Quando você anda no Yoma caminho de kanukaba Deus, kunjira Mungu. existe sofrimento. Umonera mzigo. Existe doença. Manenda yalipo. Existem fofocas. Magomba yalipo. ti. Magomba wanayogomba kwa mlango de ti. Kwanza kama wiba unaiweka. Mas tudo isso Mas vende ketoni. vai acontecer de um dia a você. Ndiga kwa wiba wa Uma Mungu. outra coisa. Shida kwa É kwa. gratificação espiritual. Kuingiza na kalwanzi baba mfambele Mungu. Amém, irmãos? Amém. Dentro da igreja, Kani wa church. dentro de nós, Kani wa kibano. irmãos vão falar mais de você. Wabana ndaloga wiba unaiweka. Irmãos vão falar mais de Wabana você. kuloga wiba Irmãos iweka. vão fofocar a Wabana você. ndaloga makumba unaiweka. Vão criar várias críticas Wabana contra ndaloga você. kitu wiba unaiweka. Irmãos, Wabale. considere isso normal. Ikani ndoto nunga kufanyika. Kulitumati. E vai te fazer você crescer. Ilika ulema ugule. Se você ver um irmão Iyo mwana bale. e fala mal de você, Akuloga wiba unaiweka. você não retribua por bem, por Akuloga bem, zama na wibambo. mas retribua por bem. Basi belezeza Sabe o que tobibo. você faz por ele? Ukae ulina mrai na bale Você vai wewe. orar por ele. Iyo mkoramo na Você vai bale. orar para amaldiçoar. Na wewe na bale Você uliwa vai orar para que aliwa. Deus lhe Kuli abençoe. Mungu aweze kumbariki Deus Mungu. abra a mente. Afungule macho. Afungule O que macho. ele está fazendo. Kulia au kitawezi. Tawi mtoni. Kulia kwa Para que subzia. seja um cristão. Tawiya kalimu wa uteni. Amém. Sendo assim, Kene boyo. você está vencendo. Iyo wewe mkukwina. Porque este irmão, Porque bale wewe. porque temos falado de você. Anga uza mbona nyuma wa wewe kuimba Porque wewe. temos falado criticando Iye ba você. nzima ronga wiba Ele unaiweka. nada ganha. Iye ba nzima atanganya bairo. Hadi É bairo. contigo. Bairo unaiweka. Porque este irmão Bale wewe. está perdendo tempo Amuza nguo de yake. ele poder organizar a sua Iye vida. ataongezelea wenye Ele wake. está perdendo tempo Amuza nguo de yake. orar por ele. Yana maana Maria Ele hiyo. está perdendo tempo Iye amuza nguo de yake. estar ciente da Kuya sua kale família. tambora tena bale kunyaje. Com a vida do outro. Magia kwa Mungu vinyo mweshi. Então a palavra de Deus aqui Bafana diz, Mungu mlonga hapa. porque todos ali, Kuli wewe ni wale. aliás, no 13. Marcos 13. No 13. E sereis aborrecidos, Iyo mtakao na wewe. mas por amor de nosso Jesus Maji na Cristo. munarudo la Yesu imani Mas Yesu. quem perseverar até o Yule atakana shukuria kwa malizia. será salvo. Yeye anaona ubonefu. Entende aí, irmãos? Tukisana baada ya Sereis aborrecidos. mtakao ndo utauziwa. Por quê? Tabrashani. Aquele irmão que não está aqui na igreja? Barua ni mchichemulo ule. Para aquele irmão que não te conhece? Barua kujali ule. Você espera que Yes, seja aquele que não yes. te conhece? Hiyo ni ile ule kujali ule. Quem não te conhece, não te conhece. Mungu akujali. Como que ele vai te aborrecer se você Kwa não mwenye conhece? anaona wiba, anaona ugawi. Quem que vai te aborrecer Anaona jinda é a wiba. pessoa que te conhece. Ni mtu ule unamjua ule. Contigo diariamente. Bakala yao simu na Todos wiba. os dias estão juntos lá no Simu serviço. na simu nimesi kwa Todos os wewe. momentos estão juntos. Simu na simu nimesi. Domingo após domingo estão Mas juntos. mimi nimesi nimesi. Kama nyumba ya Mungu. É esse que vai te Yereba aborrecer. leo kwa Porque Mungu. veja a palavra de Deus na Bíblia. Ama kwa Mungu wangu. Quem matou
Akabarua zimbani. É o irmão. Mbaliwache. O Caim matou o irmão Abel. Ikaini alafu mbaliwache. Vendeu o irmão. Maana kulisa Os mbaliwache. irmãos Mbaliwache. venderam o seu irmão. Kulisa mbaliwache. Jesué. Quando nós vamos ler a Bíblia, Kikalonga vamos kukamungu. perceber que a família Timbazalonga que veio kivira. contra nós. Kuna wena A mwifu. igreja é uma família. Church ni A familia. família que veio contra você. Itakwenda mwifu Mas kujirudia. fica firme. Malikalo ni badanga. Amém, irmãos? Amém. Ai, porque irmãos falaram mal de mim. Hata kwa bale umri anakuiba imano. Os irmãos, eles não me odeiam. Kwa bale wala marizona. Ah, então eu vou deixar com a igreja. Hata mwana nosia kichao. A igreja tem dono? Cheche ina mnashilo. Não tem dono a igreja. Ipo mnashilo igreja. A igreja é de Jesus. Cheche ya Yesu. O dono é Jesus Cristo. Mnashilo ni Yesu O Kristo. pastor não é o dono da igreja. Pastor na wewe mnashilo Os Yesu. diáconos dizemos a liderança não é o dono da igreja. Ajabu na wana evangelista na wewe mnashilo cheche. O dono é Jesus Cristo. Mnashilo cheche ni Yesu Kristo. Então se você ficar com esse coração, Yebo kana ntimaoneo. porque eles são assim, então eu vou Ya deixar o wana kabla nosia porque dinacheza. aqueles irmãos me fizeram isso, eu já não vou cantar. Quando vem cantar, não está cantando para o Yebo irmão. kama zema ukabilitale. Quando a Deus. Yebo kuembea za Mungu wako. Falar naquela tarde. Imani katika mkati Os irmãos não é determina. Mungu ndiye anaona mafala wewe. Irmãos, aqui que ele também tem o dom de Kwa pegar a sababu palavra. jambo la doa sio ndio Para pregar a palavra. Mas Deus Mungu Agora, anaona o momento wewe que você xinga o dom que você Mas tem. eu na nguzo na maana na shibu kwa sababu na Mungu. Você tem o dom de cantar para Wewe Deus. na shibu cha kuenda kwa Mungu. Então, como ela deseja, então é a Quem falar assim assim eu não vou fazer o que é. Quem quer dar para quem? Amém, irmão. Fique firme em Deus, irmão. Kalala ni badanga babeba Mungu baba. Deus é tão bom para conosco. Mungu mbabwino unakibana. Deus protege a nós. Mungu abaliongoza hivi. Deus cuida de nós. Mungu abalishengeta hivi. As dificuldades, Madabudziku. as circunstâncias, Zinzo wanazibadilika kwa watu. todas as coisas mais que te Leo ndio hivyo zibadilika kwa kibano. Fique firme, irmão. Kala ni mbadanga. Confia simplesmente em Deus. Kala ndio ucheza Mungu basi yeka. Isso não vai deixar de acontecer dentro das nossas vidas. Deus duniani kuidika mkali kwa upenyaji. Jesus Cristo, Yesu ele Kristo passou pelas dificuldades, adilama na madabudziku ni ngomwe. mas ele não retribuiu por mal. Iya ngomwe zina Ele é kuibana. tão poderoso que só pela palavra você já teria Iya kale avançado. Mungu akana msiba kwa sura mafala basi ningaita zinzo Rwanda. Mas ele lá na luz na cruz, Maji alipakana para machinjipa sentir as dores, ashiba ugonza. mas ele proferiu dizendo que perdoa esses irmãos. Ashwalonga ashwalisa kulonga yuri walegerereno uzori zubila hiyo. Esteve ele sendo apedrejado pelos Leva taiwa na minyala. até para ele morrer. Areia Ele alikufa. sabendo que eu estou a morrer. Iya chiziwa Mas mani ele kufa bana. preferiu uma palavra dizer que Deus perdoa esses irmãos. Maji analonga Eles ni não sabem o que walegerereno. eles fazem. Wa uzori zubila hiyo. Irmãos, é Babale. preciso persistirmos em Deus. Sigara kani wa O mistério que Abednego e Adão, eles foram levados Mishere kila Abednego anatoa rengo tusua mgani gogo la moto. mas eles querem de que aumente mais leve. Maji analonga kani E eles mazuri. entraram lá louvando a Deus. Wana bila mkono mulu wa shiashu Eles não levaram o mal para o mal. Iwa turenga E eles não kuitia ficaram com medo. Iwa mukana Mesmo que ele levasse o homem até lançar na cova dos leões. Mas ele não está com medo nenhum. Sabe por quê? Porque o Deus é o dono de todas as coisas. Seja um lobo de que forma, seja um feiticeiro de que maneira, seja a riqueza que você tem de que maneira, mesmo que alguém me ameaça porque você é alguma coisa, mas quando eu tenho confiança em Deus, você não vai nada. Porque eu confio em Deus. Toda a minha confiança está em Deus. Nós, na nossa vida por diante, nós vivemos perante ao nosso Deus. Encaramos muitas dificuldades, muitas circunstâncias. Mas há certas coisas que nós temos encarado e nós devemos estar sempre preparados para podermos confrontar as coisas. E às vezes certas coisas que nós achamos que é uma razão para me levar a tomar umas decisões que não podia tomar. Dentro da perseverança, irmão,
kuvumilia kwa nós bali. devemos compreender Ifanye singani que betete. há muitos perigos que eles ocorrem, Para dini toki mali kubaidika wa mas bali. precisamos de nos desviarmos deles. Ifanye singani zitawa zitumwe. Precisamos continuar a nossa fé perante a Bali nossa kana Deus. kana ainda shikumbiro shato kwenda kwako kwa Não kanisa. podemos ficar orgulhosos na Bali kendo kwa watu palavra de Deus, wanajikuza wa mbele wa Mungu. porque se alguém Akawa Mungu ele vai à igreja ashenda e uchechi. ele diz que é de Deus, Iya shobe mani na Mungu. mas continuando a ser orgulhoso, Ashikana mtu wa kujikuza. ele perde a fé, Iya baruza perde kutenda a Mungu. confiança de Deus, Iya baruza kutenda Mungu. e esse homem Ni mwisho weni. é só com ele só. Iya bakalaye kakaya. Mesmo indo para a igreja, Kodi ya uchechi. mas enquanto você Akalaye mtu não yo. tem uma persistência em Deus, Akaliba shikumbiro shato kwenda mbele wa e mbele wa não Mungu. estar firme em Deus, Ashikana kalibanaka wa mbele wa e Mungu. não ter a perseverança dentro da sua Ashikana vida, kaliba shikumbiro wa mbele wa Mungu. e só manter o orgulho dentro de você, Ashikana kujikuza na shikumbiro wa mbele wa Mungu. você vai ter uns sofrimentos que não tem nenhum apoio. Iyo unataka kukolea, unataka na usaidizi wako. Você passa pelas dificuldades, Iyo mpira wana não mzigo. tem o apoio de Deus. Uibe hicho kukimbiza. Passa pelas enfermidades, não tem o apoio de Deus. Em muitas circunstâncias você passa, não tem o apoio de Deus. Uibe shikumbiro É mais terrível e perigoso quando o irmão passa pelas circunstâncias sem o apoio de Deus. E o apoio de Deus fica ausente. Se você não está firme em Deus. Amém, irmãos? Amém. Não é porque você é crente e está na casa de Deus. Você está na casa de Deus, sim, senhor. Você vai à casa de Deus, sim, senhor. Mas você é um desobediente. Mas você é um orgulhoso. Você não cumpre. Não tem amor. Não tem a fé. Você não é o que vai Deus. Não faz o que Deus quer. Porque você quer viver a vida que você acha que quer viver. Mas quando já está no momento das circunstâncias, momentos mais difíceis, é o momento que já quer ficar ciente. Quer se concentrar. Vai pedir o apoio de Deus. Deus não é louco, irmãos. Deus não é porque Ele tem uma mente fraca. Alguém que te deu uma mente de pensar. Você pode pensar mais que Ele. É possível? Amém, irmãos? Deus que criou você, e a vida que tu tens, respirarmos e viver, você pode ser capaz de ser maior que Ele. Não. Você jamais vai pensar mais que Deus. O que você veio a pensar, Deus já tinha. Porque quem te deu esse pensamento? E o próprio Deus pode te arrancar esse pensamento. Se a gente temos uma vida, temos riqueza, temos o que saiba que quem deu é Deus. Então, se nós não temos esse reconhecimento do nosso Deus, Deus pode nos arrancar. Amém, irmãos? Amém. Você é divino, irmão. É o momento da palavra de Deus. É o momento da palavra de Deus. O momento que ele deveria estar ciente. Ouvir a palavra de Deus. É o momento que ele está lá fora. Senta lá fora, folgado. Não está preocupado com a palavra de Deus. Não está preocupado com o que Deus vai dizer. Não tem preocupação.